Entendeu? Além das agressões da cabeça, o senhor disse que o senhor notou as marcas de roxo ao corpo do seu filho, no caso. Isso, no Perfeito, corpo, né? no corpo, perfeito. Diante de tudo que o senhor acabou de descrever, do estado que encontrou o seu filho, acredita que o mesmo conseguiria se levantar sozinho, sair correndo, de alguma forma? Pelo estado dele, não. Ele conseguiu chegar em casa e se deitou no sofá, no qual ele estava agora, e não tinha condições físicas para se locomover até o hospital. Eu tive que levá-lo, entendeu? Pedi ajuda de vizinho para levá-lo para o socorro. Ele chegou em casa, sabe o que dizer? Se levaram ele para casa, auxiliaram ele para chegar em casa ou ele chegou sozinho? Não tem essa informação. Durante os cuidados que ele recebia em casa, ele saiu para algum outro local antes que o senhor levasse ele ao hospital? Não tem essa informação. O apelido que o seu filho tinha de Mosquitinho nos leva a entender que as características físicas do seu filho era de um homem fraco, magro, que não chegaria a oferecer grande resistência em uma luta ou um ataque. Pode descrever fisicamente o seu filho? Era um filho bom, entendeu? Não tinha rixa com nenhuma pessoa que eu conheço, mas era realmente magro, cabelo encaracolado, entendeu? E moreno e trabalhador, muito trabalhador. E outras informações, entendeu? Então, como pai, eu só posso descrever coisas boas, porque até então nunca tinha havido algum empecilho contra ele. Perfeito, mas as características físicas dele, ele é um homem magro, raquítico, que não ofereceria grande resistência? Perfeitamente, magro, alto, moreno, cabelo caracolado, como eu disse agora, entendeu? E sem resistência alguma, porque o corpo dele jamais dava para perceber que ele ia ser um arrogante, violento, não. Então em casa, maravilhosamente bem. Em determinado momento das investigações, citaram fatos que seu filho frequentava a esquina da pedra, porque ele poderia ser usuário de drogas. O senhor tem conhecimento desse fato? Desconheço totalmente. O senhor alegou no início que o senhor é trabalhador, se tinha chegado em casa. O senhor desenvolvia que tipo de serviço? Eu sou vendedor de pipoca. Perfeito. E o seu filho, sabe o que dizer se desenvolveu alguma outra atividade também? Meu filho era pequeno, não sei porque as dificuldades para trabalho, sem estudo também, então a dificuldade a gente fazia bicos, entendeu? Era pedreiro, ajudante de pedreiro, entendeu? Isso era a profissão dele, tá? Meu filho. Tem mais perguntas? Defesa não vai falar? Bom dia, Sr. Germínio. Bom dia. Qual é a relação do senhor com o mosquitinho? Parentesco. Não conheço. Parentesco, qual o grau de parentesco que o senhor tem com a vítima, com o mosquitinho? Não conheço. A vítima, você falou? Meu filho? Exatamente. Meu filho. O senhor é o que dele? O senhor é pai? Pai, óbvio. Pai. O senhor sabe se o teu filho, o mosquitinho, ele tem alguma passagem na polícia, tem alguma ficha criminal? Que eu saiba, não. No fato, no dia do ocorrido, o senhor disse em depoimento que o senhor chegou às 23h30 aproximadamente na sua residência. O senhor deparou com o seu filho em qual local da sua casa? Na sala ou no sofá? No sofá? O senhor disse, o senhor trabalha? Sou vendedor de pipoca. Tá. O senhor trabalha o dia inteiro, os 2 períodos, manhã, tarde e noite?
Geralmente é só da tarde inteira, às 23h30, às 20 horas, depende do que eu tiver no meu caminho. Então, pela manhã o senhor não fica na residência do senhor? Pela manhã eu faço outros tipos de profissão, sou pedreiro, ajudando também, entendeu? Posso ficar em casa, tá? Em depoimento também, o senhor sabe que o filho do senhor, pode me dizer se tem algum problema de saúde? Não. Não sabe? Não tem problema de saúde. Nenhum tipo de problema de saúde? Não. Em depoimento também, o senhor disse que o senhor tratou o filho do senhor em casa com remédio caseiro. É isso mesmo? Perfeitamente, celadora. Tá. O senhor disse também que o senhor levou ele para o hospital. Quantos dias depois do fato ocorrido, o senhor levou ele para o hospital? Após 2 dias eu levei o pronto-socorro. Após 2 dias do fato Eu acontecido. comecei a medicar o coordenador e ele não foi passando, ele foi começando a apresentar problemas e eu resolvi levar o pronto-socorro. Entendi. Que tipo de problema ele apresentou para o senhor ter levado ele para o hospital? Tonturas. Tonturas? Tonturas. Começou a passar mal, tonturas, vômito, e resolvi levar. Isso. Entendi. Como o senhor poderia dizer que era a sua relação com o mosquitinho, com o seu filho? Era uma relação de pai presente? Era uma relação onde o pai estava a todo momento junto com o filho, sabendo dos problemas dele, todos? Então, eu não sabia do problema que você está levantando. Mas meu filho, até porque a gente, o livro que a gente não tem uma profissão adequada, então a gente não tem condições de ficar 24 horas com o filho da gente. Então eu saía para ali de manhã e chegava por volta das 6h30, 7 horas da noite. Aí eu fazia minha pipoca e ia levar ia vender, entendeu? Vender meu produto. E chegava por volta das 11, 11h30. Não tem um horário certo quando chegar, mas nesse dia do fato eu cheguei às 11h30 da noite. No processo consta que seu filho tem passagens pela polícia. Desconheço. O senhor desconhece essa informação. Em nenhum momento o senhor soube que seu filho esteve na delegacia, tudo? Não, nenhum momento. Tem como o senhor... Não tem como o senhor afirmar que o seu filho, após o ocorrido, tenha saído ou não de casa, certo? Não, porque eu cheguei às 11h30 da noite. Não tem como prever isso. Ele estava muito mal, o senhor me disse que ele estava muito mal no momento que o senhor chegou em casa, viu ele com algumas manchas roxas. Mesmo assim, o senhor não teve a intenção de levá-lo ao hospital? Não, porque eu perguntei se ele estava sentindo bem, ele falou que mas foi umas pancadas que eu levei, bastante, até então ele estava bem, aparentemente ele sentiu que estava bem. Aí eu resolvi medicá-lo só com a dor. Aí ao passar do tempo ele foi piorando o problema dele e eu resolvi levá-lo. No processo consta que ele, o mosquitinho, havia afirmado que não queria ir ao hospital por estar sendo procurado pela polícia. O senhor conhece? Desconheço esse fato. Tem mais. Obrigado. Bom, as partes perguntam diretamente para a testemunha, mas os jurados também podem formular perguntas, né? Só que os jurados não perguntam diretamente, eles perguntam por intermédio do juiz. Eu queria saber se os jurados têm alguma pergunta que gostariam de fazer para a testemunha. Não? Estão satisfeitos? Quer fazer? Pode fazer a pergunta para mim que eu repito para ele. O senhor teve curiosidade, chegou a perguntar onde, quem e por que seu filho havia tomado aquelas pancadas? Sim, óbvio, meu pai tive que procurar, indagar bastante ele e tal. E ele falou que foi uma briga banal e o vizinho tinha espancado. E logo após também, quando eu levei ao pronto-socorro 2 dias depois, aí eu fui procurar o vizinho, porque qual que foi o motivo que tinha
acontecido, e o vizinho também virou a moça para mim, não quis dar os detalhes. Pergunta? Satisfeito? Sr. Germínio, muito obrigado, o senhor está dispensado. Tá? Queria chamar então aqui agora a testemunha de acusação, a Nilce. O relatório chegou mais cópias aí, tá? Quem está sem pode pegar aí. Sobrou bastante. Ano que vem já. É dona Nilce Dalmas, natural de Santo Cristo, Rio Grande do Sul, nascida em 6 de 5 de 1955, solteira, endereço residencial Rua Manuel José dos Campos, 277, Constru Mate, Vargas Grande. Dona Nilce, a senhora foi chamada aqui para ser testemunha, chamada pelo Ministério Público para ser testemunha no caso em que o acusado Rogério está sendo julgado pela morte de Adilson Luiz Mosquitinho. Eu gostaria de saber primeiro se a senhora tem algum problema, algum receio, algum temor de prestar o seu depoimento na presença do réu. Não? A senhora se compromete a dizer a verdade, tudo que aqui for perguntado para a senhora? Então a senhora sabe que mentir aqui é crime, tá? A senhora pode sair presa. Por favor, diga somente a verdade de tudo que for perguntado. Dona Nilce, a senhora é vizinha da família do Mosquitinho, não é isso? O que a senhora sabe do dia lá que ele chegou em casa machucado? Então, o que aconteceu? Eu estava na minha casa, cerca das 8 horas da noite, eu estava fazendo um jantar, né? Aí, de repente, eu escutei um alvoroço lá fora, aí eu fui verificar o que estava acontecendo. Aí, quando eu cheguei lá fora, eu vi a mãe e a irmã dele desesperada, né? E ele todo ensanguentado no chão do vizinho, que eu não sei o nome, porque eu falar há pouco tempo, uns 6 meses. Eu não sei o nome dele, mas ele estava lá todo ensanguentado e a mãe dele estava desesperada. Só isso que eu vi. Sério, o que estava falando? Senhora Nilce, a senhora reforça que realmente o Adilson Mosquitinho, no caso, a vítima, estava caída no chão, todo ensanguentado? Sim, eu reforço. No estado que se encontrava ali a vítima, acredita que o mesmo conseguiria levantar e sair do local sozinho? Acredito que não, só com uma ajuda mesmo. Teve ajuda de familiares para retirá-los dali? Sim, acredito que a mãe dele teve que levar ele, a mãe e a irmã. Além de sangue, conseguiria verificar visivelmente ali ferimentos, marcas de algum do bolso do espantamento? Olha, que estava escuro, eu não tenho, não posso falar que estava roxo, mas minha sangue, com certeza, ele estava muito machucado. O local onde estava caído o Adilson era um local como? Tinha luz no local, era pelo menos um pouco iluminado, que dava de ver a vítima ali no estado que se encontrava? Então, lá naquele quintal tinha muito mato. Só que tinha muito mato, então eu vi ele só por cima mesmo, ele tive por lá. Pra ver se ele estava machucado mesmo, mas eu vi muito sangue, só isso. A senhora viu o senhor Rogério em algum momento? Não, não vi. No depoimento prestado na delegacia, a senhora afirmou que tinha visto o senhor Adilson caído dentro da casa. Foi dentro da casa ou no quintal? Eu vi foi no quintal. Tem mais perguntas? Defesa está com a palavra. Bom dia, dona Nilce. Bom dia. Você sabia que o Adilson tem ficha criminal? Sabe por quais crimes ele... Não, nunca tive nenhuma noção disso. Sabe se Adilson era um usuário de drogas?
Sobre isso também não posso informar. Você conhecia ele como pessoa, conversava com ele ou apenas via ele? Só via como vizinho, assim, só via ele mesmo. Eu nunca fui visitar na casa. No depoimento, você disse que sabia que o mosquitinho havia passado esses 3 dias em casa sendo medicado por remédios em casa mesmo. Como você sabia disso? Qual era a tua relação com a mãe do Adilson? Então, isso aí eu fiquei sabendo porque quando acontece alguma coisa assim, né, então muita gente tem conhecimento. Quando acontece um incidente desse, aí eu já fiquei sabendo por cima mesmo, por alto. Onde exatamente você mora com relação à casa do mosquitinho? Então, nós somos vizinhos. Vizinhos? Lá na frente? Do lado, tem outros vizinhos do lado, quando eu vi. Dona Nilce, o teu número é 277. O número do acusado é 282. Dá a impressão de que são casas que ficam uma de frente para a outra, né? Pela lógica da sequência da numeração das casas. A quantos metros a senhora estava da casa dele? Onde fica realmente a sua residência? Então, a metros eu não sei dizer quantos metros. Quantas casas? Qual é a localização da sua casa? Então, eu sei que minha casa, eu sou vizinha dele, a minha casa vai ser na frente, mas do outro lado, quando eu tinha vizinho, toda a minha casa na frente. A senhora reside na casa da frente do acusado e é bem próximo, é isso? É próximo. É próximo. No dia do seu depoimento, você afirmou que sabia que o mosquitinho ele tinha epilepsia. Você confirma essa informação? Sim, eu confirmo. Bom dia, dona Nilce. Tudo bem? O que a gente consegue vislumbrar diante dos autos é o seguinte: a senhora, ao saber que ele era epilético, então a senhora tinha conhecimento, sim, sobre a vida dele. Geralmente, quando a gente é vizinho, a gente conhece algumas coisas, né? A gente nunca, quando eu falo que não é um caso, a gente entra na casa dele, mas eu conhecia algumas coisas assim. Outro detalhe também que chamou a atenção, você